epístola aos Romanos, no capítulo 8, verso 32. Eu preguei sobre esse verso aqui domingo passado, esses irmãos não lembram. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meus irmãos, existe um poder absolutamente transformador nessa expressão do apóstolo Paulo. E ele faz uma indagação que leva-nos à seguinte meditação: ora, se tudo o que eu mais preciso, se tudo aquilo que eu mais desejo foi nos dado graciosamente na cruz, e o melhor que Deus poderia me dar já deu, que foi Jesus Cristo, seu Filho, eu posso confiar então, em absoluta confiança, de que nada aquilo que me seja necessário para a minha felicidade, para o meu viver, para a minha vida, para a minha salvação, me será negado. Deus não sonega as suas bênçãos em razão dessa afirmação, colocando de modo afirmativo o seguinte: tudo que é necessário para a vida e a salvação, Deus nos dará. Aliás, Ele já deu. Nós temos apenas que desfrutar da bênção. Todos nós somos colocados e estamos caminhando em demanda à terra prometida, só que muitos de nós paramos, olhamos a terra prometida e não entramos nela, ou seja, não nos apropriamos da bênção. E o apóstolo Paulo diz: será que Deus, depois que deu o que tinha de mais precioso, que é o seu Filho, será que Ele não nos dará também com Ele, Jesus, todas as coisas? Então a ideia é que Deus não sonega bênção nenhuma a nenhum de nós, a nenhum dos que aqui estão nesta manhã. Era isso que o apóstolo Paulo pensava, a maneira como ele entrava na presença de Deus em oração. Essa verdade de que Deus não sonega a bênção era aquilo que sustentava a vida de oração do apóstolo Paulo. Ele jamais imaginaria, como nós não temos, meus irmãos, de fazer, que as suas orações não passavam do teto. Como eu já ouvi muita gente dizer: oração não passa do teto. Que espécie de oração é essa? Jamais imaginaria que Deus tem algum tipo de predileção por algum dos seus filhos. Imagine, aqui na Igreja Batista Alegria, a ideia tresloucada é que Deus privilegiaria alguns em detrimento de outros. Não. Certamente nunca passou pela mente do apóstolo Paulo que Deus, por um capricho qualquer, abençoa mais a uns do que a outros. Deus é misericordioso, a sua misericórdia se estende de geração em geração, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Renovaram-se para a nossa vida hoje. Amém. E o salmista Davi compreendeu bem essa verdade no Salmo 37. Vamos abrir Salmo 37 e vamos observar o que o salmista diz, que está consonante com o que o apóstolo Paulo doutrina. Salmo 37, a partir do verso 3. Vamos deixar, meus irmãos, que a palavra de Deus fale. Os irmãos observaram já que eu sempre cito versículos da palavra de Deus para amparar aquilo que está sendo argumentado. Deus não sonega as suas bênçãos. Agora, impõe-se que nós assumamos a nossa parte nesse relacionamento com Deus. E aqui no Salmo 37, o salmista diz o seguinte, verso 3: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra
e verdadeiramente serás alimentado. Verso 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará, ou o mais Ele fará. E Ele fará sobressair, verso 6, a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Verso 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa intentos astutos. Observe, meus irmãos, a progressão verbal. Verbo confiar no verso 3, verbo deleitar no verso 4, verbo entregar no verso 5 e o verbo descansar no verso 6. Nós temos que fazer isso, confiar. O problema é que a gente não confia integralmente. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, habitarás na terra. A terra prometida, nós não podemos contemplar de longe, nós temos que entrar e nos apropriar dela, porque em apropriando-se, nós verdadeiramente seremos alimentados. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso é impressionantemente belo, especialmente quando a gente se lembra que o próprio Deus diz: enganoso é o coração e desesperadamente mal, quem o conhecerá, diz o Senhor. Então deleite também no Senhor, e Ele concederá o que o nosso coração deseja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Meus irmãos, está mais do que definido que Deus não sonega as suas vidas. Davi sabia que Deus satisfaz os desejos do coração. O problema é que pensamos pouco ou pensamos equivocadamente sobre Deus. A compreensão que temos de Deus é muito diminuída. A compreensão que temos de nós mesmos na relação com Deus é também pequena. E o escritor inglês C.S. Lewis, no livro O Peso da Glória, e eu anotei aqui o que ele diz, e é verdadeiro. Ele diz o seguinte, abre aspas: se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que o nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Nós somos tímidos de nos aproximar de Deus. Não cremos na imensidão da sua graça. Não cremos nas imensas possibilidades da sua graça em nossas vidas. E vivemos contentes com migalhas. Mas nós não fomos colocados aqui na condição de salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, para nos conformarmos com migalhas. Por isso, quando nós cantamos aquele hino do cantor cristão e do hinário do povo cristão, temos que viver quando dizemos: chuvas de bênçãos teremos. Nós não teremos simplesmente gotas, mas Deus quer derramar chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Deus é grandioso. Por isso, o convite é ousar. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. E vamos ver o que nos diz aqui o escritor sagrado. Verso 14 a 16. Meus irmãos, são infinitas as possibilidades da graça. Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16. E olha só o que diz aqui: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus,
que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E olha só o que diz o verso 16: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Louvado seja Deus. Amém. Meus irmãos, é usado isso. Acheguemos-nos, portanto, com inteira certeza de fé. Acheguemos ao trono da graça confiadamente, é o que nos diz. Isso não significa que nós vamos nos apresentar diante de Deus com arrogância, cheios de nós mesmos, pronto para dar todas as ordens e fazer todas as reivindicações, como eu tenho ouvido muita gente. Eu decreto isso, aquilo, mas aquilo outro, decreto coisa nenhuma. Tem que chegar diante de Deus com inteira certeza de fé, e inteira certeza de fé leva-nos à humildade. Podemos, meus irmãos, nos aproximar do trono da graça de maneira serena, com a segurança de um filho e de uma filha amados por Deus, seguros de que receberemos misericórdia e acharemos graça, como diz a palavra, no momento certo, porque Jesus torna possível esse relacionamento pessoal e de confiança entre você e Deus. E como é que tudo isso se resume? A razão da nossa confiança qual é? Nós mesmos? Nossos pretensos talentos? Não. A razão da nossa confiança é uma só: a cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo, como dizia o apóstolo Paulo. Nós não nos aproximamos do trono de Deus por termos autoestima elevada, não. Ou porque nós achamos que somos merecedores da atenção de Deus. Imagina, nós nos aproximamos do trono da graça por causa da cruz. A cruz é a prova da atenção de Deus a nós. Jesus, o Filho de Deus, entrou no nosso mundo, fez-se homem e penetrou nos abismos da consciência humana. O Verbo se fez carne. Como homem, ele sabe quem somos, entende as nossas dores, entende as nossas fraquezas, os nossos desejos e os nossos anseios. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele conhece as nossas necessidades. Ele morreu e ressuscitou, vencendo o pecado, vencendo o mal, vencendo a morte, e por isso se tornou o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Meus irmãos, Jesus Cristo está intercedendo por cada um de nós neste exato momento lá no céu. Por isso ninguém nos conhece tão bem quanto Ele, e ninguém nos ama tão profundamente como Ele, e ninguém se importa conosco tanto quanto Ele se importa. Temos que sair com essa convicção que Deus se importa de nós, por nós. Na introdução ao Apocalipse, no Apocalipse 1, 5 e 6, vamos abrir. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Vamos encontrar aí, irmãos queridos, Cristo dizendo o seguinte: eu sou a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O mesmo que é o soberano dos reis da terra, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, que abriu o caminho a todos os que nele creem, a testemunha fiel de Deus, é o mesmo que nos ama, nos liberta e nos constitui reino e sacerdote. O que é que Ele nos negaria? Absolutamente nada. Por isso,
no cômputo do término desta palavra, 5 verdades para nós meditarmos. Primeiro, a cruz nos liberta da solidão e da alienação e nos torna aceitos por Deus através de Jesus. Segundo, por causa da cruz, fomos adotados por Deus. Deus nos ama com o mesmo amor que ama Jesus. Amém. Terceiro, a confiança que temos nele não nos torna autossuficientes, mas amorosamente dependentes. 5. Sabemos que ele nos conhece, e ele conhece cada um. Pode observar nas casas do Apocalipse: conheça as tuas obras, conheça as tuas obras, conheça as tuas obras. Ele sai a cada um dizendo: eu conheço você, ele nos conhece. Sabemos que ele nos conhece, sabemos que ele se deu por nós graciosamente. Não temos nenhuma dúvida quanto ao desejo de Deus em nos abençoar e a nos conduzir pelos caminhos da paz e da justiça. Se ele não negou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como é que ele não nos dará com ele, Jesus, todas as coisas? É claro que ele nos dará. E é por isso que esse texto de Romanos, capítulo 8, versos, no caso o 32 e o 31, diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não negou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como ele não nos dará todas as coisas? E o título desta parte do capítulo 8 é este: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos repetir isso? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos partir para celebrar a ceia do Senhor depois de ouvir a sua palavra. Peço aos diáconos que vão nos ajudar aqui para a distribuição do pão. As irmãs Elza, Miriam, por favor. Você mesmo. Meus irmãos, o que nós temos aqui é um memorial. O que nós celebramos é um memorial. Aqui não existe a transubstanciação como a entendem os nossos irmãos católicos. Eu, com muita autoridade, como católico, 16 anos e muito consagrado. Igreja de São Sebastião. Aqui na Nova. Eu ia à missa, a primeira missa do dia. E na noite anterior eu colocava a minha calça e camisa. Mas, com todo respeito, a minha mãe é católica, alguns dos meus irmãos também. A celebração aqui é memorial, memorialista.
Não há o fato da transubstanciação, de que no momento da consagração da hóstia, a transubstanciação, em que o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Aqui os elementos pão e vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo, continuam pão e vinho. Eles são trazidos em nível de memória do uso comum para o uso espiritual. O apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto, no capítulo 11 da primeira epístola, sobre a celebração da ceia do Senhor. Eu tenho todo o capítulo 11 decorado, não. De tanto ler, eu fotografei na mente. Então, é memorial, ou seja, Cristo orientou para que isso fosse feito. A exemplo da ceia que ele tomou com os discípulos, fazer isto em memória de mim. É um ato que assiste aos crentes. Quem que pode participar deste momento? Os crentes biblicamente batizados, em comunhão com Deus e com as suas igrejas, podem participar desses elementos, podem se aproximar da mesa do Senhor. A mesa é do Senhor. É por isso que nós não restringimos esse momento. O apóstolo Paulo orienta que é um momento de profunda solenidade, porque cada um tem que se examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como deste pão e bebe deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós estamos diante de uma situação de extrema gravidade. Por isso, então, nós vamos fazer deste momento um momento de profundidade espiritual, de confissão de pecados. Tem muita gente que entende que cometeu um pecado muito grande. Os pecados são todos do mesmo tamanho. As consequências são diferentes, mas aí não dá para participar da ceia. Lembre-se que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A decisão de participar é sua. O apóstolo Paulo examine-se você, porque não é você e os seus problemas, é Deus e a sua graça que está agora comandando esse momento. Por isso, então, nós vamos distribuir os elementos pão e vinho, e ainda dentro daquele sistema que é de uma vez, então um quanto o outro, herdado que foi da pandemia. Eu espero que em breve a gente volte àquele modelo de passado, mas durante esse aqui é mais racional. Nós vamos então cantar o hino 516, Pão da Vida, enquanto nós entregaremos os elementos. Oh,
Alguém na congregação deixou de ser contemplado com qualquer dos elementos? Coloquemos-nos em pé, irmãos. E a palavra fala que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ou seja, ele deu graças pelo pão. E agora nós vamos dar graças pelo pão da vida, que é o próprio Cristo, que foi imolado em nosso lugar. Pediu o pastor veio de que nos eleve a Deus em oração, orando, dando graças pelo pão da vida. Olha isso. O apóstolo Paulo orientou a igreja dizendo o seguinte, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 11: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu, diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória. Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, o novo pacto do meu sangue, que é vertido por vós. Fazer isto em memória de mim. O sangue que nos purifica de todo pecado. Vamos repetir? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Bebamos dele todos. Senhor nosso Deus, que a rememoração do teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos proporcionou a bênção de estarmos aqui nesta manhã, relembrando este fato, sabedores de que na cruz tu foste ferido pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, possa nos levar a nós todos, como indivíduos e como igreja, a um relacionamento mais profundo contigo, a uma vida mais ampla, a vida que tu queres que vivamos, a vida abundante. É a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos cantar hino, porque a celebração da ceia implica morte e ressurreição de Cristo, e Cristo está vivo. Amém. Aleluia, Ele está vivo. Amém. Vamos cantar o hino da sepultura, saindo no hino 140, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa fé, com toda a nossa certeza.
Meus irmãos, à noite estaremos encerrando essa série sobre o capítulo 8 de Romanos, e o título da mensagem é: Quem nos separará do amor de Deus? Amém. Diz o Evangelho que depois de ter celebrado a ceia, Jesus Cristo cantou um hino, nós cantamos agora, esse belo hino, e saiu com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Vamos sair para o Monte das Oliveiras, os nossos problemas, as nossas expectações, os problemas de doença dos nossos irmãos. Vamos sair para o Monte das Oliveiras com uma certeza: o Senhor está conosco. Amém. Recebi a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém.